Daqui a pouco, hein? É isso. Começar. Hora certa para você, amigo ouvinte, são exatamente 8 horas 22 minutos e no ar o programa Você no Divã com o nosso doutor Aloísio. Bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Catiane. Hoje nós temos uma voz diferente aí, tá vendo o pessoal do Facebook aí, do Instagram, né? A Catiane para dialogar conosco no Você no Divã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia ao pessoal do Facebook aí, já começando cedo aí, o pessoal do Facebook. Estamos também no Instagram. Bom dia o pessoal da Rádios Net e vamos iniciando aí o programa Você no Divã. Aí nos últimos dias do mês de outubro, hoje dia 30, 28, 30? Hoje 29. 29, quase que eu acertei, tá vendo? Hoje dia 29 de outubro. E hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos bem interessantes que têm a ver com essa semana. Essa semana temos duas datas que são diferentes. Uma comemorativa, a outra nem tão alegre, embora seja também uma espécie de comemoração. Dia 31 de outubro, quando os países de cultura anglo-saxônica, né, os países de cultura inglesa, a Inglaterra, os Estados Unidos, comemoram o Dia da Bruxa, o dia do Halloween, o Dia dos Bruxos. E para os países latinos, que é o nosso caso, no dia 2 de novembro, lembramos o Dia dos Mortos. Não que a gente vá comemorar o Dia dos Mortos, mas nós vamos lembrar os Dias dos Mortos. Então temos aí duas datas bem interessantes. Primeiro que a bruxa ela tem contato com os mortos. Então, de certa forma, lembra a imortalidade da alma. E o dia de finados, o Dia dos Mortos, lembra também que eles são importantes para as pessoas. Então, como é que a psicanálise vê isso aí? Essa relação com os mortos. E é isso que a gente vai conversar hoje com você aí no divã, ok? Então sejam todos e todas muito bem-vindas, né, Catiana? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar a falar como é que essa questão da morte, né? Como é que é lidar com a morte? Primeiro a questão da própria perda. A morte é uma perda necessária, evitável. Se uma coisa que nós temos certeza, nós temos duas certezas. Uma é que estamos vivos. A segunda é que vamos morrer. Então essas são duas certezas absolutas que a gente tem, mas parece não existir, porque tememos a morte e tememos a morte do nosso ente querido. Então essas duas dinâmicas vão tomar conta da nossa vida. A imortalidade da alma, ela vai aparecer de diferentes formações. Temos aí os evangélicos, os católicos, os umbandistas, os candomblesistas, os budistas, os espiritistas. Cada um entende de uma maneira diferente a vida após a morte. Mas o ponto comum é que ambos acreditam numa vida pós-morte. E isso é um consolo. É muito menos doloroso do que o materialista. Aquela pessoa que não é espiritualista. Aquela pessoa que acredita que morrendo acabou. E isso é muito desolador. Quando você imagina um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, que se foi e você não vai ter mais contato com ele. Isso é extremamente assustador. Nós sabemos como lidar com isso. E a experiência tem mostrado em pesquisas que aquelas pessoas que são espiritualistas, que acreditam na vida após a morte de uma outra maneira, ela lida bem com essa situação. Bom, e aí, lembrar dos mortos, lembrar do ente querido, vem uma tristeza. Um processo que é um dia triste, o dia de finados. E, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade de pensar na vida. Porque à medida que a gente pensa naqueles que se foram, a gente pensa como nós estamos, como nós fomos com eles
e como nós estamos com aqueles que ainda estão conosco. E é importante essa reflexão. A tristeza na nossa vida, ela permite essa viagem para dentro de nós mesmos. Vale lembrar que se você que está me ouvindo, você que está me assistindo aí nas redes sociais, ou me ouvindo na Rádio Cultura, se você lembrar, quando você esteve triste, as coisas externas, elas não te atraem, elas não te preenchem. Então, quando a gente está triste, a gente não tem vontade de comer, a gente não sente o paladar, a gente não se interessa pelas coisas externas. É o momento da viagem para dentro de nós mesmos, para nós questionarmos como estamos. Uma pessoa que está, por exemplo, num processo de uma crise conjugal, com um casamento à beira do término, na tristeza, ela começa a avaliar como é o relacionamento com esse casamento, como é que ela trata essa pessoa, né? Até colocar aí, Catiane, qualquer coisa, o seu WhatsApp à disposição para as pessoas que têm uma pergunta, ter alguma participação, né? Infelizmente a gente não pode fazer o telefone tocando ao vivo, as pessoas querem falar. Mas eu utilizo o WhatsApp. Qual é o seu WhatsApp? 27 DDD 27 9 65 69 889. Vamos lá. 965698889, é isso? Isso mesmo. 27 9 65 69 889. 889. Então tem 2 9 então. Tem 2 9. Tá, ó, eu falei errado, é 2 9. 9 Vamos lá. 27 99 65 69 889. 889. É porque ela fala numa outra lógica. Eu estou falando falar de 2 em 2. De 2 em 2. Separa o 9 e... Então, tá aí o contato da Catiane, é o WhatsApp. Não dá para falar por telefone. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua contribuição para esse diálogo, que é muito interessante. É fundamental que a gente faça esse diálogo entre nós para a gente conversar aí sobre o dia de finados, sobre a relação com os mortos, sobre como nós lidamos com essa relação. Então esse momento de tristeza, ele é fundamental para a nossa saúde. Então a gente não pode ter medo da tristeza. A gente não pode fugir da tristeza. A gente sabe que existem convites o tempo todo para que fujamos da tristeza, né? O tempo todo as pessoas falam, para com isso, sai daí, não fica triste não, vamos sair para tomar uma, vamos dançar, vamos passear, como se a tristeza fosse algo ruim. Não, não é algo ruim, é necessário, né? Porque a tristeza, ela nos convida a nos voltarmos para dentro, a pensarmos sobre a nossa vida. E como eu disse agora há pouco, no momento de uma crise conjugal, que você está triste, porque seu casamento pode estar terminando, está com um problema sério, é nesse momento que você vai pensar de tristeza, você vai pensar qual é o seu papel ali, se vale a pena, quais são as coisas que você ganha desse relacionamento, o que é que você de verdade contribui para ele. Então é na tristeza que esses diálogos aparecem. Por isso é fundamental que a gente mantenha presente a tristeza até que a gente consiga esgotar o diálogo, e então ela vai embora. E o dia de finados é o momento de você ter essa tristeza para dialogar com você mesmo a relação que você construiu com essas pessoas que morreram. E que, obviamente, você não vai ter mais como trazer de volta. Não dá para você voltar ao passado, mas dá para você entender melhor isso dentro de você. Não podemos confundir a tristeza com a depressão. A depressão é um processo um pouco mais complexo. A depressão é aquela tristeza que se prolonga por 2, 3 meses. Um dia, 2 dias, uma semana de tristeza. Quando passa de 2 a 3 meses, aí a medicina vai como depressão. A Organização Mundial da Saúde
considera tristeza de 4 a 5 semanas sem uma causa específica. Então, se você está triste, você está lembrando da pessoa que morreu, então você tem uma causa para essa tristeza. A depressão é quando acontece aquela tristeza, você saber por que você está triste. Isso é o processo de depressão. E na psicanálise, como é que a gente trata a depressão? A depressão, para nós, ela é apenas um sintoma. Então, a gente trata da seguinte maneira. A gente, então, vai entender que a depressão está ligada às perdas. A perdas que nós não aceitamos. A perdas que nós não fizemos o luto. Porque o luto é quando você aceita a perda. A melancolia é quando você não aceita essa perda. Quando você quer manter aquela situação. Então, você fica tentando entender por que a pessoa morreu, qual é a sua culpa, é um processo de acusação. Isso é um sintoma da melancolia, que a gente vai chamar aí de depressão. Então, o Dia de Finados é a oportunidade de você viver essa experiência, mas não necessariamente do ponto de vista depressivo. Eu quero aqui dar bom dia a algumas pessoas aqui do Instagram, né? A Vieira, a pessoal da Ampla Saúde, a Cideli Oliveira, minha prima lá de Minas Gerais, a Denise Shelley, Moreto, né? Moreto. E o pessoal do Facebook aqui já mandaram até algumas perguntas, né? Vamos ver aqui, tem uma pessoa aqui, algumas pessoas que estão assistindo, vou citar alguns aí que estão assistindo, que deixa eu ver aqui, o Bruno Santana, professor Bruno Santana, excelente profissional aí da educação física. Bom dia para você, Bruno. A Andréia Marques, que é psicanalista, legal, te ver aqui, Andréia. O Danilo Farias, Danilo é nosso amigo psicanalista lá da Espanha, ele reside na Espanha, veja que nós estamos internacional. Vamos ver mais aqui, Juscelio Maria, a Heloísa, lá de Minas Gerais, também é psicanalista, a Marilene Perucchi, é dos Estados Unidos, vamos lá. Ela diz assim: bom dia, Aloísio, vou começar a assistir, mas logo tenho que trabalhar. Que pena, mas não tem problema não, Marilene. Depois você assiste, querida, quando você chegar do trabalho gravado. O meu amigo Carlos José Prete, lá de Colatina, a Simone Terra Freitas. Então estamos aí o pessoal assistindo aí, conversando com a gente sobre o Dia dos Mortos. Sobre como é que é essa relação do ser humano com a própria tristeza. Como é que é lidar com a tristeza. Então a tristeza é esse momento em que nós viajamos para dentro de nós mesmos, em que nós damos vazão aos sentimentos. Nós somos compostos da essência. E aí a gente lembra Anthony Saint-Exupéry, que escreveu a obra O Pequeno Príncipe, que é um clássico, que é lido pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos velhos. É uma obra, é um livro que transpassa, embora pareça um livro infantil, né, O Pequeno Príncipe, os avós leem para os seus netos e leem para si mesmos. Então, Exupéry, na obra, diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Então, a nossa essência é sentimento e razão, sentimento e raciocínio. Inconsciente, que é o sentimento, e raciocínio, que é o consciente. Nós somos compostos disso daí. Mas nós deixamos o nosso inconsciente agir através de nós o tempo todo. Pessoas passionais. Somos pessoas... Está aí a Camila, lá da Suíça. Bom dia, Camila. Está aí no Facebook. Então, nós damos vazão ao nosso sentimento o tempo todo. Somos seres passionais. Não tentamos entender esse sentimento, que se manifesta em nós de forma automática, nas nossas atitudes, nos nossos impulsos. Quantas vezes, cada um de nós estamos aqui conversando, quantas vezes nós fazemos as coisas sem pensar, o que nós chamamos de impulso livre. O que é fazer as coisas sem pensar? Que logo depois nós nos arrependemos.
Fazer as coisas sem pensar é agir direto do inconsciente. No entanto, durante a tristeza, a gente dialoga com esse inconsciente. Então, o inconsciente, que se manifesta em nós de duas maneiras, no sentimento e nos sonhos, ele provoca um diálogo, ele quer que a gente entenda, através de símbolo, o que está se manifestando nos sonhos. Mas a outra maneira que poderíamos dialogar é quando nós nos propomos a dialogar com o sentimento. E na alegria, a gente não dialoga. Na alegria, a gente anestesia, embota, esconde o que nós sentimos, né? Você chega sorrindo, o Flamengo ganhou de 5-0, você chega próximo do flamenguista e diz, e aí, tudo bem? E ele não está bem, mas ele vai, como você está sorrindo, como o Flamengo ganhou de 5-0, vai, tudo bem. E não está tudo bem. Então, a alegria, ela nos permite que a gente esconda o que a gente está verdadeiramente sentindo. Enquanto que na tristeza, não. Se você chega perto da pessoa, num silêncio, não manifesta nenhum tipo de reação de alegria, e você pergunta à pessoa, como é que você está? E espera a resposta. É possível que ali a pessoa vai dizer, olha, eu não estou bem, eu estou passando por um problema assim, assim, assim. E aí você vai ter a oportunidade de escutar aquela pessoa. E escutando, a pessoa vai ter a oportunidade de dizer como ela está. E ela própria vai se escutar. Ela própria vai compreender o que está sentindo. Então, a alegria, ela não permite isso. Esse é o problema, né? Todos os tipos de alegria. A alegria é uma manifestação externa. E essa é uma manifestação interior. É diferente o processo. Então, nesses dias de finados, é natural que as pessoas fiquem tristes. Claro que não pode ser aquela tristeza que leva ao desespero, mas uma tristeza em que é normal, né? Que as pessoas não tenham muita vontade de comer, não tenham vontade de passear, né? As viagens que acontecem em finados, geralmente é para visitar o túmulo dos entes queridos, né? Nós temos é um pouco mais reduzido. Mas é um momento importante, é um momento fundamental pensar na morte, porque quando você pensa na morte, você pensa na vida. Das nossas civilizações, as civilizações que mais se dedicaram à morte foram os egípcios. Os egípcios, quando se tornavam adultos, por exemplo, hoje, no nosso mundo, né, moderno, quando alguém completa 18 anos, qual é a primeira coisa que pensa? Bom, eu vou tirar minha carteira de motorista, eu quero ter um automóvel, depois quero ter a casa própria. Os egípcios não. Primeira coisa que eles pensavam, eu vou construir o meu túmulo, a pirâmide, aonde eu vou ser enterrado. Então eles pensavam na morte, primeira coisa. E aí tinham aqueles túmulos fantásticos, né, que eram monumentos, e que mais tarde se transformaram hoje nas catacumbas. E hoje os cemitérios modernos não tem isso mais, é aquele tapete verde com as plaquinhas, tudo igual. Aqueles túmulos específicos, os cemitérios mais antigos, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, o cemitério de Santo Antônio, em Vitória, e cemitérios do interior também, provavelmente aqui em Alfredo Chaves e outras cidades do interior, você vai ver o cemitério com as catacumbas, que aí de acordo com a catacumba, você identifica quem foi enterrado ali. Além de ter o nome, a fotografia, o acabamento, todo um cuidado com a catacumba, também o poder aquisitivo. Os mais ricos têm uma catacumba mais elaborada. Os mais pobres já é uma coisa mais simples. Então isso também acontecia no Egito. Bom, então o fato deles pensarem na morte fazia com que eles refletissem a vida. Então a vida deles toda era pautada em que um dia eles iriam morrer. Em que eles cuidavam da vida
física, digamos assim, porque estavam pós-morte. E aí é o que acontece com as pessoas religiosas, as pessoas espiritualistas, que elas, por acreditar na vida pós-morte, isso acaba impactando na vida delas. Não é isso, Catiane? É verdade. Né? Alguma participação aí? Você estava olhando agora há pouco no WhatsApp? Estava olhando. Então, Até agora não. então tá bem. Então, o pessoal que ligou por telefone aí, tenta fazer contato pelo WhatsApp se estiver nos ouvindo, nos assistindo pela rádio. Mas são depoimentos muito interessantes de pessoas que, durante o momento de morte, né, elas refletiram melhor. Tem uma música, e é uma música que fala da lápide, que é mais ou menos o que estaria escrito na lápide, que é a música do Paralamas. Eu não sei se é do Paralamas. Estou tentando lembrar aqui qual o grupo de rock brasileiro. É um grupo de rock brasileiro que diz assim: eu queria ter amado mais, aproveitado melhor a vida, né? E o refrão é o seguinte: é epitáfio o nome da música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, a música é epitáfio, que é exatamente a ideia de pensar na morte, da lápide, né? Então ele fala, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa distração pela vida. A vida, por si, se a gente não avaliar, ela acaba sendo uma distração. A necessidade de comprar o carro zero, de trocar o carro, de cuidar da aparência física, gastando com cirurgia plástica, etc., de comprar a casa melhor que tem, enfim, de pensar em coisas que poderiam substituir, na verdade, o que nós somos. E, na verdade, não é possível essa substituição, porque as nossas relações que travamos com as pessoas é muito mais importante do que o que nós adquirimos. Porque uma pessoa que tenha tudo isso, ainda assim, ela não vai conseguir preencher um vazio imenso que está dentro dela. A gente sempre diz o seguinte: uma pessoa que tiver, por exemplo, com um câncer ou uma doença qualquer, em estado terminal, e ela tiver um patrimônio, sei lá, 100 milhões, ser um dos poucos milionários do Brasil, se ela pudesse gastar tudo que ela tem para ter mais uma semana de vida, mais um dia de vida, ela gastaria. Porque a vida ela é imensurável, ela não tem como você avaliar. E a gente vive como se nós não fôssemos morrer. É a grande dinâmica do diálogo de hoje. Nós vivemos como se nós não fôssemos morrer. E aí desperdiçamos o nosso tempo. Desperdiçamos o nosso tempo deslizando os dedos nas redes sociais, vendo fofocas, bobagens, e otimizar esse tempo. Por exemplo, não que a rede social seja algo ruim, né? Vocês estão me vendo e ouvindo pelas redes sociais. A começar pelo rádio, que é a primeira rede social, grande rede social que surgiu, antecede o rádio somente o jornal, e a terminar pelo Instagram. Então as redes sociais são fundamentais. A gente pode usar as redes sociais para a gente se instruir, para a gente se comunicar. Não podemos usar como anestesia, perdendo tempo, né? Fazendo coisas que não nos dá prazer, estando com pessoas que não nos completam, somente para agradar, por uma necessidade social. Existem pessoas que são realmente chatas, enjoadas, que não acrescentam. E é importante que a gente, enquanto isso, a gente abre mão de estar com pessoas que a gente ama, pessoas que se importam conosco, pessoas com quem nos importamos. E a vida passa rápido.
Aí é importante que a gente medite sobre isso. E pensar que essas pessoas vão morrer. E pensar que eu vou morrer. E pensar que pessoas queridas morreram. E que muitas vezes nós não aproveitamos a presença delas enquanto estavam próximos de nós. Tudo isso faz parte da reflexão do dia de final. Tudo faz parte da reflexão da vida. Então nós não vamos viver aqui na Terra para sempre. Todos nós vamos morrer. Isso é... As pessoas que estão conosco vão morrer. Então como é que está, nesse momento, a convivência com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com os seus amigos? Pessoas que muitas vezes sacrificaram por nós. Amigos com quem podemos contar nas horas mais difíceis. Quando a gente chega, eu estou com 55 anos de idade, eu sempre falo isso para os meus filhos. Quando a gente chega na minha idade, por exemplo, a gente perceber que nós temos muito poucos amigos. Pra vocês terem ideia, eu tenho 30 mil seguidores nas redes sociais, que o Facebook chama de amigos, Face amigos, né? Mas que não são, que amigos mesmo, amigos com quem você pode contar, eles talvez cabem na palma da sua mão. E como é que está o seu contato com esses amigos? É verdade. Não é? Uhum. Uma das minhas filhas vai casar. E ela me deu 3 convites. Que não sou eu que estou organizando, e vai casar na Igreja Católica, que é a religião dela. Obviamente eu estarei lá, né? Sou o pai, e será um prazer para mim. E ela me deu 3 convites. Pai, isso aqui é só o que eu posso dar ao senhor para você escolher seus amigos. E eu confesso a vocês que eu tive dificuldade de encontrar 3 amigos. Isso é assustador, não é? Para uma pessoa com a vida como a minha, que tem 3 perfis no Facebook, porque não cabe mais, só cabe 5 mil cada um. E aí, de repente, você precisa entregar 3 convites. Aí você começa a pensar quem que está ali, naquela lista. Quem que de verdade é amigo. Primeiro que o amigo, ele precisa passar por um processo de batismo do tempo. Que existem pessoas que são os amigos provisórios, que estão conosco num momento importante da nossa vida e que participam desse momento, mas depois se vão. E outros que são intensos quando estão conosco, mas depois também se aborrecem, enfim. Existe uma coisa muito, muito moderna, que muito se usa hoje, que é o network. Então o tempo todo a gente vê as pessoas que mexem com empresas, pedindo aos profissionais que dão orientação profissional e sugerindo que faça network. O que é network? Já cria uma palavra em inglês, porque no português ficaria feio. É network. Network chama-se rede de relacionamento. Ou seja, relações com interesses, relações interesseiras. E que no passado isso era estranho. Tá? Era sempre muito criticado aquele amigo interesseiro, né? Aquele amigo que estava com você só porque tinha algum interesse. Você soava como uma coisa falsa. Soava como uma coisa falsa. Você vê que coisa interessante. Quer dizer, isso que soava como coisa falsa, hoje é institucionalizado. Então, se você é um empresário, se você é um pequeno comerciante, se você é um executivo, você precisa ter network. Ou seja, você precisa ter uma rede de pessoas falsas. Aí, para não falar pessoas falsas, amigos falsos, falsos amigos, usa essa expressão network. Aí você pergunta a pessoa, o que significa network? Ela vai dizer, significa contatos, uma rede de contatos. Então eu tenho um amigo que é gerente, que é amigo do outro, que é presidente de uma empresa, que é amigo do outro, que é um fornecedor,
Então, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou acionar esse cara que é gerente, que aí vai acionar o amigo dele que é diretor e vai criando isso como se isso fosse possível. O que faz a gente acionar o outro é o sentimento de amizade verdadeira. Então, aqueles amigos que se passaram, que o tempo, sobreviveram ao tempo, é aquele amigo que se ligar para você 1h da manhã, você vai atendê-lo, vai ficar preocupado, gente, por que ele está ligando essa hora? E que o que ele precisar, você vai sair da sua casa, vai abandonar tudo que você tem e vai até ele. Porque é o seu amigo. Agora, você não vai fazer isso só porque o cara te deu um cartãozinho, porque ele é seu network. Você não vai fazer. Então é uma ilusão. Aí a gente vai construindo as coisas em cima da ilusão. Então essas amizades que no passado eram falsas, que hoje estão institucionalizadas. Então são relações frágeis, fúteis, falsas, que vão permear o nosso relacionamento. E não é só o network. O network é apenas uma ponta do processo. No Japão, os dos asilos, que têm dinheiro, mas não têm família, contratam netos postiços, netos artificiais, para visitá-los no asilo. Olha só. Será que funciona? Então o cara, tem um nome japonês que eu não lembro agora, ele é contratável, ele está disponível para visitar um velhinho no asilo. Não porque ajudar, não porque ele é caridoso, mas porque é o serviço dele. Quem diga, é como se fosse uma prostituta, não tem mal algum. Mas as relações vão ficar agora todas prostituídas assim? Então, os sites de relacionamento em que mulheres e homens combinam de saírem para fazer sexo, para transar, e usam nomes falsos para não ter vínculo em sexo casual. Então aquilo que deveria ter comprometimento, agora é casual. Só que tudo isso vai abrindo dentro da gente um espaço de solidão. E aí você vai lembrar que aquele network, se você adoecer, se você precisar dele, ele não vai te atender. A não ser que, se ele te atender, você vai oferecer alguma coisa para ele. Enquanto que você ligava para o seu irmão, de quem você não simpatiza muito, com quem você não se afina, apesar das diferenças, ele vai abandonar tudo e vai vir em seu socorro. Se você construiu com ele uma relação. O pai, a mãe, o filho. E nesse meio aí o amigo. O amigo é um parente que você escolhe. Diz que o amigo, a amiga, é um irmão que você escolhe. Você tem um irmão que não escolhe, porque vem, e tem um irmão que você escolhe, seria o amigo. Então tudo isso se perde no mundo moderno. E tudo isso é possível você recuperar em dias como dias de finados. Né? Então, Doutor Luiz, a gente tem uma pergunta aqui. Vamos lá. De uma ouvinte. Ela não quer se identificar, mas bem, ela fez a pergunta. Ela botou assim: bom dia. Ainda existe pessoa que vai, né, na casa da gente e ao chegar fala que você tem que rezar 30 Creio, 30 Ave Maria e assim colocar água lá no túmulo, senão você vai acabar ficando mal. O espírito de parente, né, na realidade que ela está falando, que está com você, e se você entende, isso é verdade? Isso existe? Então, esse culto aos mortos, ele não nasceu agora, viu? Na Roma Antiga, eles tinham altares dentro de casa para cultuar os parentes. Vou dar um exemplo. O casal, quando está na lua de mel, tem um ritual que o noivo ou o marido pega a esposa para levar ela até o quarto de núpcia. Isso é uma coisa romântica, uma fantasia? Não, isso tem uma origem histórica. Isso acontecia em Roma, porque como é que era? A família cultuava o ente morto, o ente querido, o avô, a avó, né, a nona, o nono, como falam os italianos,
E o solo da casa era um solo sagrado, só pisava ali dentro a família e os amigos da família, pessoas autorizadas. Não é qualquer pessoa que entra na casa dos romanos. Eu tenho um hábito parecido. Poucas pessoas conhecem a minha casa. Minha casa fica dentro do prédio da clínica, dentro do prédio da escola, mas não entra na minha casa qualquer pessoa. Então, eu sempre tive isso muito presente comigo. A época que eu trabalhava na família, um amigo meu que odiava uma professora, que era coordenadora dele, e no dia do aniversário da filha dele, ele me convidou, obviamente, sou amigo, me senti lisonjeado para o aniversário da filha. Mas ele convidou essa colega. Eu digo, como é que você convidou ela? Você odeia a mulher, cara? A mulher tenta puxar o seu tapete o tempo todo, você tenta puxar o dela. Vocês dois são inimigos, você vai na sua casa. Mas sabe como é que é, Luiz? Tem que fazer... Não, tem que fazer social não, rapaz. Sua casa é sagrada. E aí, então na minha casa não entra. Então os romanos também eram assim, não entrava na casa quem não fosse da família ou amigo. A noiva, ela era muito querida do noivo, mas ela não era nada da família do noivo, ela era uma pessoa estranha para a família do noivo. Então, o que acontecia? Ela não podia pisar. Então, o noivo tinha que pegar a noiva no colo, até o altar, onde estava sendo cultuado o morto, o ente querido, ficava lá e perguntava, nona, nono, tipo assim, vovô, vovó, você autoriza que a minha esposa pise no nosso solo sagrado? E aí, se o morto autorizar, não sei de que maneira estava, então aí ele descia e ela podia ficar em pé, dentro de casa. Aí depois, com o tempo, virou, vamos levar para o quarto. Mas esse é o ritual. Então esse rito, esse hábito de se ligar aos entes queridos é antigo. Naturalmente, o senso comum vai criando simpatias, fantasias, receitas mirabolantes para isso. Na minha opinião, tudo isso é exterior. Você fazer tantas orações, banhar, não sei o quê, tudo isso é exterior. Porque o morto, ele está aqui dentro. Ele não é algo externo. Você não precisa falar com o morto conversando com ele. Você fala com ele quando você pensa nele. E aí é importante você avaliar que tipo de sentimento alimenta o seu pensamento com relação a esse morto. Se é um pai, por exemplo, minha esposa, o pai dela é falecido. Então, se no dia dos mortos ela se lembrar do pai com gratidão, lembrando dos momentos felizes, alegres, que ela passou ao lado do pai, lembrando que o pai dela faleceu no dia do aniversário dela, então, quando é aniversário dela, também é aniversário de morte do pai, se ela não lidasse bem com isso, o aniversário dela seria um dia triste, mas ela lembra com alegria, com gratidão. Então, ao lembrar do pai, se ela lembrar com gratidão, provavelmente o pai vai ficar ali feliz, se ele está vivo ali do lado dela. Né? Então, essa coisa de você ir ao cemitério, de você fazer tantas Maria, tantos Padre Nosso, isso tudo são ritos, são receitas pessoais que alguém inventou, passando de um para o outro. E sem falar que aquela história conta um conto, aumenta um ponto. Pode ser que o primeiro era só um Pai Nosso. E aí foi passando para o outro, já aumentou para 2, o outro não ficaria bom se fosse 10. Aí o outro já mais masoquista falou, não, acho melhor 20. E aí já chegou no número de 30. Pode ser que você, ao passar para frente, fale, o bom mesmo é 60. Então isso tudo é uma receita extremamente desnecessária. Sentimento é coisa interior, não é nada exterior. Então não tem necessidade, na minha opinião, não tem necessidade. Faça apenas uma oração do fundo do seu coração, sem se preocupar com formas, com maneiras, com receitas. Né? Jesus ensinou o Pai Nosso, foi apenas uma sugestão que ele... Mas ele foi só uma pequena receita. Mas é um só, não é 30. Né?
Porque não é pela multiplicidade de palavras. Por exemplo, quando alguém, um amigo, uma pessoa querida me faz uma declaração de amor, não é pela quantidade de palavras que ela vai me convencer. E nem se essas palavras são bonitas ou não. Não é isso que conta para mim. O que conta, às vezes ela fala uma coisa só. Nossa, um dia desse eu encontrei com uma amiga e falou, que saudade de você, rapaz. Aí do olho desceu lágrimas, sabe? Pronto, ele falou, olha só, que saudade de você. 4 palavras, que para mim valeu uma hora de conversa. Né? Então, essas atitudes que são muito mais... por exemplo, contraditório. Um outro dia, comparando com essa história, uma pessoa me mandou uma mensagem imensa, dizendo, eu sou muito agradecido, porque na hora que eu mais precisei, você me ajudou, e tal, e tal, e tal. Você não sei o que, não sei o que. Eu não respondi, que eu achei um exagero. Minutos depois, ela me deu uma paulada na rede social. Aí eu falei, mas que coisa, senhor? Aí eu printei lá o que estava na rede social, mandei pro WhatsApp dela, falei, olha só, você me falou isso aqui, agora você mandou isso aqui, qual das duas eu tenho que acreditar? Então você percebe que não é uma coisa profunda, não é uma coisa sincera. É claro que vem de um coração aflito, está confusa, em função do que ela está vivendo, o conflito é dela. Mas só para a gente perceber como que as pessoas manipulam palavras ao bel prazer, sem saber o significado verdadeiro delas. Sim. Então, essa coisa da receita é uma coisa que não me agrada. Eu acho isso superficial. E eu penso que Deus, na sua infinita sabedoria, ele não é superficial. Sim. Ele é profundo. Então, tem uma historinha muito interessante que contam de um padre, de um sacerdote, né? Podia ser um pastor também, de um sacerdote que foi a uma comunidade quilombola, que era uma ilha, e foi lá passar coisas do Evangelho. E lá ele ensinou, naquele dia, a pessoa a rezar, a orar. E falou, olha, para você orar, você deve seguir a receita de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. E aí foi explicando. Pai nosso que está no céu, aqui significa Deus e tal, e tal. E foi explicando a oração e tal. Terminou então ali a aula de catequese. Ele entrou na canoa, é uma ilha, né? E o canoeiro foi remando para levá-lo de volta ao continente. E tinha um velhinho que ele era o líder religioso do grupo. E o velhinho ficou atento, ele falava. Então, aí o velhinho, então quando eu quiser orar, é só eu falar, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino e tal. O padre falou assim, Senhor, o sacerdote disse. Aí aquele velhinho, simples, já não tinha mais dentes, porque a idade já não permitia mais. De repente, no meio do rio, o velhinho vem andando em cima da água. E parou do lado da canoa, do lado do padre e do canoeiro. E aí o padre olhou para ele assim, olhou para ele. Como é que ele podia estar em cima da água, né? Aí falou assim, ô seu padre, é o seguinte, eu esqueci. Depois, Pai Nosso que está no céu, o que vem? Como é que eu faço para eu orar? Aí o padre falou, como é que você faz a sua oração? Eu falo assim, ó Deus, seu velho está aqui. Aí ele disse, pronto, a sua oração é melhor que a minha. E aí, porque, veja, o homem andava em cima da água, né? Simulando aquela situação do Pedro na Bíblia, na relação dele com Jesus. Então, as coisas simples, elas são muito mais profundas. Sim. Do que o palavrório, do que as receitas. Né? Então, tenta acreditar mais no seu coração e menos nas receitas que passam. Sim. Né? Que são coisas do coração. A gente acredita em receita quando é bolo, quando é comida. Eu passo rapidinho, já estamos com o nosso tempo esgotado. Quando é bolo, quando é comida, né? Mas quando é coisas do coração, tem que ser resolvido com coisas do coração. Tá bom, gente? E lembrando
Era para ter feito esse assunto hoje, mas eu achei que o tema final seria mais interessante. Nós estamos no Novembro Azul. O que tem a ver novembro com azul? Azul é, lembrando aí, o símbolo das crianças no passado, hoje não é mais assim. O azul significa novembro dos homens. Então, é um mês em que nós, os homens, temos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre câncer de próstata. Então, na próxima semana, nós vamos conversar sobre o câncer, sobre a questão emocional, a questão afetiva masculina e a relação com o câncer. Então, para a gente refletir aí sobre o novembro azul. O outubro foi rosa e o novembro é azul. Eu estou de rosa e azul, tá vendo? Lista azul, lista rosa, lista branca. Não existe mais essas cores. O homem hoje usa rosa, minha calça é rosa, hoje eu estou todo de rosa. Mas é só uma maneira de lembrar o homem do câncer de próstata, que ele tem que se cuidar. Então, o homem, é o momento de você ir ao posto de saúde, buscar exames. Provavelmente o governo deve estar com campanhas para facilitar esse acesso. A gente sabe que não é fácil a questão do SUS, mas é importante que você cuide de fazer o exame de próstata. Não só o exame PSA, que é aquele feito com sangue, mas, sobretudo, o exame do toque retal, que há um preconceito dos homens com relação a isso. E milhões de homens no Brasil morrem por causa do preconceito. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima semana. Tá bom? Uma boa semana. Obrigado aí, Catiane, né? Por estar conosco hoje. Tomara que tenhamos outra oportunidade. O ano que vem, pessoal, é com a Catiane que a gente vai trabalhar. O nosso programa vai passar para a tarde e nós vamos estar com ela. Deve ir até final de novembro. E aí a gente dá uma parada para o recesso e as férias. As nossas férias acontecem em dezembro e janeiro. Dezembro que é o mês natalino, então tem as campanhas de Natal. A rádio, ela é comunitária, precisa de apoiadores. E nesse momento, então, os apoiadores vão utilizar o espaço para isso. E janeiro, que é um mês que eu geralmente tiro para descansar um pouco. Então, fevereiro a gente retorna provavelmente já à tarde. E aí com a Catiane já está fazendo a experiência, né? Conhecer o trabalho. Foi bom para ela ver como é que funciona aí o Você no Divã. Tá? Um bom dia a todos. Bom dia aí aos amigos da Biofarma, da drogaria Biofarma, que apoia o nosso programa. Gratidão aí, nós temos aí provavelmente quatro programas pela frente. E aí não sabemos quem vai apoiar no horário da tarde, mas agradecer de pronto aí a Biofarma por esses 2 anos de apoio aí ao nosso programa. Mas ainda falta 4 ainda. Agradecer também o pessoal da Rádio Cultura, aos ouvintes da Rádio Cultura de Alfredo Chaves, aos amigos do Facebook e do Instagram. Lembrando que eu vou responder a todas as questões do Facebook que não foram possíveis de responder durante o programa, depois de mensagem fora do ar. Tá bom? Bom dia.